a gente não sabe certo quando que, de fato, a gente vai poder contar com ele, né, para me substituir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto vocês sabem que a gente está vivendo, além do processo da pandemia, uma certa turbulência, né, na nossa instituição, devido ao fato do reitor eleito, o professor Gariba, ter tido um impedimento legal, né, para a sua nomeação. E aí o MEC nomeou o professor André, nomeou o Lucas Dominguini, que não aceitou, e nomeou o professor André, então, como como reitor pro tempore, né? Visto que o MEC encontrou, então, um processo em que o Gariba ainda está se defendendo, o processo não concluiu, né? O processo está está ainda em andamento, né? E aí existe várias versões que a gente recebe uma enxurrada de informação, mas, resumindo a história, hoje o MEC, então, nomeou o professor André para esse período pro tempore, né? Até que esse caso do professor Gariba seja, vamos falar assim, desenrolado, né? E ele possa, então, tomar posse, tá? Essa é uma situação, né, que vem a mais uma turbulência além do coronavírus, tá? Então, dessas duas questões aí, a gente não vai entrar aqui no mérito se o MEC está errado, se o MEC está certo, se o André devia assumir, se o André não devia assumir, porque nós estamos num ambiente de estudo e existem outros momentos aí que vocês podem se manifestar, né? De fato, o professor Gariba é o que tem direito de assumir, isso eu não vi nenhuma manifestação contrária do ponto de vista democrático e do ponto de vista de se considerar a decisão da comunidade acadêmica, né, alunos, servidores do IFES. Tá? Então, vamos esperar que logo esse processo se finalize e o professor Gariba possa, então, assumir, né, a reitoria do IFES, como é o direito dele, né, de assumir. Tá? Espero que vocês entendam esse processo. É um processo bem crítico, né, para a UNOESC, porque para a nossa instituição, porque envolve a continuidade das atividades, né? Então, vocês sabem que o professor André concorreu, juntamente com o professor Gariba, o segundo turno, primeiro e segundo turno, né? Ele perdeu, então, ambos os candidatos tinham sua equipe de pró-reitores, né? E hoje a gente tem uma equipe ainda incompleta, né? Porque o professor André não nomeou a equipe dele e também não há nomeação da equipe do professor Gariba. Então, há uma certa dificuldade da manutenção das atividades, tá? Porque sem pró-reitores, a máquina não anda, né? A gente vai esperar que essa semana outros encaminhamentos sejam feitos, né? Porque além disso, além de toda a dificuldade que a gente tem da pandemia, ainda essa instabilidade institucional aí é muito mais complicada, tá? Sobre esse tema aí de transição, direção e reitoria, vocês têm alguma pergunta para fazer? Pode abrir o microfone e ficar bem à vontade, pessoal. Bem, parece que não, né? Parece que vocês estão tranquilos. A segunda parte que eu queria falar, aproveitar a nossa aula aí para conversar com vocês, essa sim eu espero que tenha mais manifestações, né? É sobre esse modelo de estudo que a gente está fazendo, né? Que se chama atividades não presenciais. A gente até já tem uma sigla aí, né? ANP, atividades não presenciais.
Essa situação da pandemia, ela foi uma situação inédita, né? Nunca antes a gente teve uma situação parecida com essa, né? A H1N1 foi um período que a gente passou 15 dias sem atividades, na época eu estava na universidade, mas muito aquém do que a gente está vivendo hoje, né? Uma situação inédita que está trazendo complicações também antes nunca vistas, né? Uma delas é essa parte de ensino, né? Essa parte de ensino, a parte da economia, né? A gente falou tanto do dólar o ano passado, a gente já está com o dólar aí hoje na casa dos 5,80, né? Beirando os R$6. Então é um absurdo, né? A cotação do dólar. Então, a única maneira que o IFSC encontrou, né, de forma não planejada, porque pegou todo mundo de surpresa, a gente acabou a aula, encerrou a semana, né, na sexta-feira, a semana normal, na segunda-feira a gente não teve retorno das aulas, né? E aí não foi nada planejado, essa parada, essa preparação, esse planejamento, né, a adaptação do material presencial para o material à distância, então isso aí ficou tudo muito atropelado. E os professores estão fazendo o que pode, tá? E eu acho que os alunos também estão respondendo da maneira que pode. A gente tem uma série de dificuldades, né? Desde alunos que não têm acesso à internet, né? Desde aluno que não tem, só tem um celular, não consegue resolver atividades. Uma série mesmo de dificuldades em função desse modelo de ensino que a gente está continuando a desenvolver, né? Então, muitos me perguntam, e daí, professora, vai continuar essas atividades não presenciais? Muitas perguntam se vai valer como aula, quanto que vai valer, até onde que vai. Até onde que vai a gente não consegue responder, tá? Hoje de manhã, na reunião que a gente tinha do comitê de crise, deu-se 3 encaminhamentos, 3 cenários possíveis, tá? Isso ainda é só o início das discussões que vão acontecer quinta e sexta. Então, o primeiro cenário é uma volta às aulas sem ainda prazo para começar, mas assim, quase que certo, assim, entre as autoridades, não ainda entre os diretores, né, e direção de ensino, mas entre as autoridades de saúde, que um retorno regular, né, se pode falar assim, das aulas, poderia acontecer no início do segundo semestre apenas. Esse é um cenário, tá? A gente está falando de cenários aqui. Um outro cenário, pessoal, seria uma volta das aulas, tipo assim, aí no mês de junho, que eu acho pouco provável. E também um terceiro cenário uma volta de aulas presenciais somente em 2021. É um cenário muito grave, muito sério, e mesmo assim, daí o que vai acontecer agora? Se a gente voltasse no mês de junho, como é que tinha que ser? Se a gente voltasse lá no início do segundo semestre, como é que ia ser? Se a gente não voltasse esse ano, como é que ia ser? Então, esses 3 cenários aí parece que vão ser encaminhados, a gente vai ter um grande debate quinta e sexta desta semana. O que a gente tem de certo até agora é que até dia 31/5, né, a gente continua com as nossas atividades não presenciais, tá? ANP, que é esse modelo aí. Algumas aulas online, algumas atividades, algum material para leitura, tá? Com certeza isso vai ser computado como aula, eu não tenho dúvida. A gente não sabe quanto de aula, quanto que vai ter que repor, todas essas questões ainda estão em abertas para serem discutidas, tá? O que a gente tem certo é que a gente não precisa cumprir mais os dias letivos.
100 dias letivos no primeiro semestre, mais 100 dias letivos no segundo semestre. Agora, a gente é obrigado a cumprir a carga horária que está escrita lá, a carga horária de cada unidade curricular. Tá? Em cima disso, pessoal, a gente já consegue entender mais ou menos por que muitos professores, a maioria deles, inclusive no nosso campus, a maioria 100%, decidiu pela continuidade das ANPs, né, das atividades não presenciais. Eu vou dar a minha opinião agora, como professor, tá? E ela é uma opinião que pode mudar, mas hoje é a opinião que eu tenho, tá? Sempre as decisões vão ser discutidas entre alunos, né, servidores do IFES. A minha opinião é que a gente deve continuar as atividades não presenciais, fazendo o que for possível da melhor maneira, tá? Por quê? Porque uma das formas de reposição que o Conselho Nacional de Educação está sugerindo é que, se as aulas voltarem, né, presencialmente, as reposições sejam na metodologia de atividade não presencial, que é aquilo que a gente já está fazendo, concomitante, né, às aulas presenciais. Então, vamos supor assim, eles vão tendo aula presencial e as reposições via atividade não presencial. Então, de uma certa forma, se a gente parar totalmente agora, a gente corre o risco daqui 1 mês, 2 meses, sei lá quando, né, a gente voltar a fazer aquilo que a gente já está fazendo. Né? Então, eu prefiro, a minha unidade curricular, eu prefiro ir trabalhando do jeito que a gente está trabalhando, fazendo aquilo que dá para fazer da melhor maneira possível. Tá? Essa é a minha opinião, vocês devem ter a opinião de vocês, e vocês têm todo o direito de opinar, de sugerir, de reclamar quando as coisas também não estão indo a contento. Tá legal? Fico agora à disposição aí para qualquer pergunta sobre ainda essa questão das aulas não presenciais, tá? Eu quero ouvir vocês agora, até porque daqui uns dias eu vou ser consultado como professor a respeito nas minhas unidades curriculares, como está a participação dos alunos e o que eles acham, se é para parar, se é para continuar, o que nós vamos fazer. Quem fala primeiro? Quem não quer falar pode escrever também, então, pessoal, mas eu queria uma manifestação de vocês, né, a respeito dessas atividades não presenciais, não olhando também só a minha unidade curricular, olhando como um todo, como todo o curso. Né? Olha que eu vou chamar alguém para participar, então. Vamos lá. Posso falar, professor? Claro, é Luíse, né? Pode falar, Luíse. Boa tarde. Isso. Eu acho que nem agora eu estava lendo aqui que a Maria comentou, algumas matérias são bem tranquilas de fazer essa modalidade de distância, né? Os professores estão postando material, não são matérias muito difíceis, assim, de ter uma boa apreensão, mas tem algumas coisas que a gente não consegue fazer sozinho, por exemplo, matemática. É uma coisa que está todo mundo tendo dificuldade para aprender em casa, né? Porque eu acho que ninguém é 100% autodidata, né? Mesmo com os professores postando material, lista de exercício, tirando dúvida, não é a mesma coisa que o presencial. Então, e eu acho que isso não parte só também de nós, mas eu também recebi reclamação de uma galera da engenharia, principalmente quem estava no primeiro semestre, tendo pré-cálculo, que foi uma coisa que para eles está sendo horrível estudar em casa. Beleza. Eu concordo, Luiz. Eu acho que assim é um olhar muito particular, né, de cada unidade curricular, né? A nossa unidade curricular, inclusive, a gente está terminando agora, no mês de maio, a gente termina essa parte conceitual de empreendedorismo, de ideia, inovação, essas coisaradas todas que a gente está vendo. No segundo modelo, na segunda etapa, seria um modelo de negócio,
que também dá ainda para trabalhar. Mas já o plano de negócio, a gente envolve, sim, números. Eu estou trabalhando com algumas planilhas, melhorando o material, para ver o que a gente consegue fazer, né? Numa possível manutenção das atividades não presenciais e ainda sem a retomada, né, das aulas presenciais. Mas eu concordo, né? Acho muito complicado mesmo, até porque o professor não tem material preparado, os alunos, a gente vinha numa metodologia presencial, então uma mudança muito rápida, é bem compreensível. Acho que é um posicionamento bem maduro. Algumas podem, algumas estão dando dificuldade. É isso aí. Tá? O que mais? Ninguém mais? O pessoal está escrevendo no chat, professor. Mas eu só tenho... desculpa, eu não rolei para baixo. Que perdão. A Jaqueline escreveu: eu acho que até agora está muito bom a distância, mas tem muitos professores que acumulam trabalhos para a mesma data. Falta um pouco de comunicação entre os professores. Eu já tive também algumas situações que o pessoal me pediu: olha, professor, não manda nada para nós na semana que vem, porque a gente está muito atrasado. Não tem problema, pessoal, vocês fiquem bem à vontade. Eu acho que você tem que falar isso com o professor mesmo, tá? Então, por exemplo, eu estou indo com vocês bem de leve, tá? E a minha proposta hoje, esse material que eu postei para vocês eram 30 slides, são só 10, eu acho, 9 ou 10 que eu deixei para vocês, só mesmo o centro da discussão. A minha ideia hoje é passar um pouquinho esse material rapidamente e já deixar uma simples atividade para a semana que vem, tá? E aí sim, praticamente a gente estava encaminhando já para o fim dessa parte conceitual que eu falei. Mas é isso, tem que se manifestar, tem que, né, conversar em primeiro lugar com o professor, com a coordenação, e é possível sim os professores darem uma calibrada nisso aí. Na minha opinião, é calibrada, né? A gente não está em um concurso, né, de competitividade. A gente está em atividades não presenciais, onde que o foco principal é manter os alunos conectados nas unidades curriculares, fazendo aquilo que for possível fazer. Não é para fazer também qualquer coisa, né? Se é para discutir 2 ou 3 pontos só da unidade curricular, tudo bem, é esse que dá para fazer? Sim, vamos fazer isso, bem feito, ok? A Maria Eduarda escreve: ou se eles pudessem pedir para entregar os trabalhos nos dias que eram para acontecer as aulas, aí a gente não fica sobrecarregado. Eu tenho seguido essa ordem, tá? Eu tenho seguido essa ordem até aparecer as reuniões do comitê de crise na segunda-feira de manhã. Mas eu tenho, sim, por exemplo, deixo a atividade uma semana, né, para vocês entregarem. Eu acho que isso dá para fazer. A Ana concorda também. E é isso, pessoal, é negociar. Não tem outra saída a não ser negociar com os professores, tá? Eu cheguei, a Luiz falou da engenharia, na engenharia eu cheguei de parar o conteúdo, né, reabrir, tinha muitos que não fizeram as atividades, reabrir todas as atividades para que o pessoal postasse, né, quem queria. Isso para mim é até uma forma, como se diz, de recuperação de conteúdo. O cara não deu, o aluno não deu conta, volta-se um pouquinho atrás e espera-se, né, o aluno fazer a atividade sem problema nenhum, né? Pois se a gente tiver feito, sei lá, 10 aulas à distância, né, 10 dias de atividades não presenciais, quem sabe a gente tenha que recuperar 3, né, recuperar 5, não sei, cada professor vai ter que avaliar, mas aí a gente já manteve o contato com vocês e não tem tudo por fazer, né? Essa é a minha opinião. Se eu fosse fazer uma votação aqui simbólica, né? A maioria de vocês, na nossa unidade curricular,
estaria de acordo em continuar. Como eu falei, é uma votação simbólica, aí só para eu sentir que nem todos vão falar. Então, se vocês puderem se manifestar, dá para continuar do jeito que a gente está fazendo? Ótimo. Obrigado, pessoal, pelas respostas aí, tá? Acho que isso é um amadurecimento da parte de vocês, né? As unidades curriculares que a gente pode fazer, a gente vai fazer. E também, se tiver algum ponto da unidade curricular que a gente não consiga trabalhar com vocês, a gente para, né? E depois retoma esse ponto aí. Alguma coisa mais? Senão eu vou passar aqui para os nossos poucos slides, né? Que eu dei uma enxugada. E aí a gente segue o barco. Ok. Eu tinha proposto para vocês, pessoal, um material, né, para leitura, ou para ambientação, vamos dizer assim, que é um material sobre os tipos de inovação, propriamente dito, né? Sobre o que é inovação e os tipos de inovação que a gente encontra. Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui. Eu tenho conseguido. Vocês estão vendo, pessoal? Agora vocês têm que falar porque eu não tenho mais chat daí, tá? Sim. Ótimo. Então, os tipos de inovação aqui, só um pouquinho que para mim é que deu problema agora. Tá normal aí para vocês? Sim? Sim. Ótimo. Então, pessoal, eu coloquei essa bateria de slide, né? Como eu falei, eu dei uma boa enxugada, tá? Nós temos aqui duas figurinhas aqui que mostram, que representam, né, inovações. Então, na atividade anterior, a gente tinha diferenciado ideia, invenção e inovação. Lembrando que inovação é um estágio mais avançado da ideia e um estágio mais avançado da invenção, né? Invenção seria mais ou menos um protótipo, né? E inovação seria já um passo onde que essa invenção passe a ser testada de forma econômica, tá? Então, aqui, ó, a gente tem aqui o disco de vinil, a fita cassete, o CD, né? Depois as formas de reproduzir aqui já no modelo digital. Na outra figura aqui, né, o famoso, né, pendrive, CD, disquete e o tão conhecido aqui, né, a tão conhecida nuvem, né, lá das épocas da nossa gloriosa Dilma. Isso é inovação, tá? E o Peter Drucker, ele diz assim, inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, o meio através do qual eles exploram uma mudança com uma oportunidade para um negócio diferente, tá? Então, hoje, a gente ouve falar muito na palavra inovação tecnológica. Eu tinha programado para a turma de vocês, juntamente com a turma de pós-graduação, nós conhecermos a incubadora tecnológica de Luzerna, que é um município pequeno, né, próximo de Joaçaba, que está se destacando muito nessa questão de inovação, tá? Infelizmente, em função do coronavírus, né, a gente teve que suspender todas essas atividades, né, mas quem sabe ainda até o final do ano a gente consegue retomar, tá? Então, lá em Luzerna, o que eles têm? Eles têm um ambiente onde que eles fazem uma espécie de incubadora, né?
de empresas. Então, você tem uma ideia, você tem uma inovação, né, que já se tornou um negócio, né, já passou aquela fase da ideia, da invenção, já está na inovação. Você pode incubar, né, você pode desenvolver essas atividades dentro de um ambiente específico, que a gente chama de incubadora tecnológica. Tá? Então, a inovação é o que toca hoje o empreendedorismo. Hoje, o empreendedorismo sem inovação não consegue muitos bons resultados. Tá? Então, aqui tem uma definição, né? Mas o próprio slide diz, né? Que a inovação pode ser definida de forma diferente, né? Por líderes empresariais e autores. No entanto, um produto ou serviço inovador deve atender 3 princípios básicos. Então, vocês vão encontrar uma definição X de inovação por um autor, por um empresário. Mas o que é comum é que inovação tem que ter esses 3 ingredientes aí, ó. Ser único no mercado, beneficiar o consumidor e gerar valor para os stakeholders. Né? Stakeholders, pessoal, são todas as pessoas envolvidas no negócio. Né? Então, são os acionistas, o consumidor, né? A empresa, a sociedade e assim por diante. Stakeholders é esse conjunto de participantes. Né? São os atores, né? Então, gerar valor para os atores envolvidos nessa ideia. É a introdução de uma alteração no andamento regular das coisas. Então, se a gente muda o andamento, né, de um processo, por exemplo, é inovação. Né? De certa forma, os professores que estão conseguindo trabalhar as atividades ANPs, eles estão trabalhando de uma forma inovadora. Né? Por quê? Porque hoje, devido à pandemia, a gente não consegue ter aulas presenciais ou reunião de pessoas. Então, a gente tem atividade não presencial. Mudou, alterou a forma das coisas. Sim. Então, alunos e professores estão sendo inovadores. Na linguagem própria do empreendedorismo, é geralmente utilizada para se referir àquele conjunto de novidades que, de fato, geram um resultado positivo para a empresa, como lucro, solução de problemas, ocupação de mercado, entre outras. Né? Então, uma inovação, pessoal, ela tem que gerar algum tipo de valor, não necessariamente um valor financeiro, mas um valor pode ser uma comunicação com a comunidade. Ainda ontem eu estava assistindo um pouquinho do Fantástico, passou uma matéria sobre as pessoas que perderam, né, parentes, entes queridos na pandemia, e eles podem escrever lá, tipo assim, no mural, né? Eu acho que é Incontáveis o nome dessa plataforma, né? Então, é uma inovação, porque as pessoas estão passando por um momento de dor e talvez escrever da forma que aconteceu, quem foi a pessoa, seja uma forma de desabafar, né, de pôr para fora. Isso é um processo inovador. Tá? Então, resumindo, a inovação pode ser definida de diferentes maneiras, mas ela tem que ser única, ela tem que beneficiar o consumidor e tem que gerar valor. Tá? Tem que alterar a forma regular das coisas. E aí, pessoal, Schumpeter, né, que foi um economista, ele trabalhava muito essa questão, que também está dentro do empreendedorismo, que é a destruição criadora. Então, o que ele quer dizer com destruição criadora? É que para você criar algo novo, algo surpreendente, uma inovação, tem que quebrar o velho, né? Tem que destruir o velho. Né? Então, a substituição criadora que ele faz. Então, essa questão, por exemplo, que a gente mostrou a figurinha ali do próprio pendrive, já bem mais adiantado, para a nuvem, né? É um processo de destruição do padrão de arquivos, né?
Passamos de um arquivo físico para um arquivo virtual. Então, esse processo ele foi todo destruído, né? As empresas que produziam pendrive, se elas ficassem só pensando nisso, né? Elas iam ter problemas de colocação dos seus produtos. Agora, as empresas que estavam trabalhando nos ambientes virtuais, então enxergaram essa oportunidade, né, essa inovação de colocar os seus arquivos de forma virtual. Novos produtos podem, então, destruir empresas bem estabelecidas, reduzindo dessa forma o poder do monopólio. E isso. A gente vê na prática, pessoal, que a inovação tem esse poder de destruir, né, alguma coisa que estava bem estabelecida, bem regulamentada, bem regulada, para uma outra ou nova forma de negócio. E aí a gente podia citar Uber, Airbnb, né? Tantas outras organizações que nasceram como startups e tal, isso aqui a gente já vai chegar lá, que nasceram como startups e hoje são empresas de grande poder, né? De grande valor de mercado, tá? Bem, se tiverem alguma pergunta, vão falando. Se ficar sem som, também. E aí, esse slide aqui, ele é bem maior, tá? Mas eu deixei só os principais ambientes que acontecem a inovação. Inovação pode acontecer no produto, no processo, no marketing e na organização, né? Então, o que é uma organização, uma inovação no produto, né? Introdução de um bem ou serviço que é novo ou significativa melhorado. Então, se a gente pegar, por exemplo, o próprio iPhone, né? Coloquei o símbolo ali da Apple, a inovação do iPhone, né? A gente vinha lá desde os modelos mais simples, né? Hoje a gente tem um modelo bem mais avançado. Então, isso é uma inovação que aconteceu no produto, né? Mas pode ser no serviço também. Se a gente pegar, por exemplo, o que a Google tinha quando lançou o Gmail e o que a Google é hoje, né, com o Google Drive, com Agenda, com o Google Meet, que a gente está usando agora, né? Então, essa é a inovação do serviço. Inovação do processo, né? Um novo método de produção ou distribuição, novo ou significativamente melhor. A gente colocou aqui o símbolo da Toyota, por exemplo, né? Que é uma referência na área de qualidade de processo, de gestão de processo, aquelas linhas de produção propriamente dita, né? Mas assim, ó, a própria Natura, que é o próximo exemplo a seguir, ela inovou na forma de processo, né? A gente sabe que a fatia maior de vendas da Natura através das suas vendedoras, através das suas representantes, né? Consultora, inclusive deram um nome mais bonito, né? Enquanto que, por exemplo, se a gente comparar o Boticário, tem a loja física também, né? Ou só a loja física. Então, isso é um processo. Inovação de marketing, né? Aqui toda a questão de embalagem, de preço, de produto, de distribuição, né? Aqui dentro da questão do marketing, entre os 4 Ps, né? Produto, preço, distribuição e promoção. São as formas como o produto é levado até o consumidor, né? E a inovação também pode acontecer no seu modelo organizacional. E aí, eu já dei o exemplo da Airbnb, né? Então, como que era o modelo organizacional de hospedagem, né? Um hotel, uma pousada, onde que o hóspede entrava em contato e fazia a reserva, né? Ou a compra de um serviço de hotelaria. Hoje, não. Eu sou proprietário de um apartamento, eu sou proprietário de uma casa e eu posso fazer esse aluguel, né? Para um anfitrião, que é assim que se chama, né? Um anfitrião de qualquer lugar do mundo pelo sistema da Airbnb, que ele vai dizer lá o período que ele quer ficar na minha casa, ou ainda numa parte da minha casa. Pode ser só um quarto, né? E assim por diante. Mesma coisa a Uber, né?
aqui no Brasil, o modelo mais comum do Uber é o dono do veículo prestar o serviço, né, de transporte. Então, você chama o Uber para se deslocar de um ponto no outro numa cidade. Em outros países, o Uber, você empresta o seu carro mesmo. Então, você tem um carro ocioso, não estou usando o meu carro, eu quero alugar para uma semana para um turista ou para alguém que está em negócio na cidade, você paga aluguel do veículo como um todo. Tá? Então, são mais de 10 tipos de onde que acontece essa inovação. O que eu achei mais importante é a inovação no produto, né, quando você modifica um produto ou serviço, no processo, que é aquilo que é usado para produzir um produto ou serviço, nas formas de levar esse produto para o consumidor, que é o marketing, e na parte de organização, ou seja, você pode ter um outro desenho de organização, né? No caso aí, a Uber e a Airbnb são 2 exemplos bem bacanas, tá? Bem, e aí, pessoal, a gente entra nos tipos de inovação, tá? Então, já vou adiantar para vocês, são 3 tipos de inovação. A inovação incremental, a inovação radical e a inovação disruptiva. Essa aqui, então, a última, ela vai ser o tema para a nossa atividade da aula que vem, tá? Então, o que é uma inovação incremental? Pequenas melhorias ou atualizações feitas no produto, serviço, processo ou método existente. Tá? Então, aqui tem as figurinhas do iPhone, né? Então, isso aqui já está desatualizado também, porque a gente tem aqui o iPhone X e agora, não sei se tem alguma coisa depois do X. Né? São inovações sustentáveis que ajudam as empresas a permanecer no jogo, mas não geram um grande impacto necessariamente. Tá? Então, são pequenas inovações. Se a gente pegar, por exemplo, quem conhece, quem fica assim, seguindo, né, ou acompanhando a evolução dos carros, né? A Fiat, não sei por quanto tempo, manteve, e ainda tem, né, o Uno, né, mudando os seus modelos, mudando, né, carroceria. Eu, por exemplo, tenho um carro da Toyota, ele é da 2ª geração, ele já tem mais 2 gerações depois do meu. Né? Fica o mesmo carro, com alguns incrementos, inclusive acessórios, mas não é uma mudança radical, uma mudança incremental, para se manter no jogo, se manter no negócio. Geralmente, as mudanças são focadas na melhoria da eficiência de desenvolvimento de um produto existente, na produtividade e na diferenciação competitiva. Então, por exemplo, nós falamos do transporte da Uber, uma mudança, eu fui para apresentar um trabalho em Recife, inclusive com a Jaqueline, que está na engenharia hoje, ela foi a primeira vez que eu tive contato com uma mudança nessa parte de transporte urbano, né, de táxi. Lá, você só chamava táxi, né, só chamava táxi, ou pedia um táxi pelo aplicativo, que era o 99 táxi. Hoje o 99 tem o 99 Pop, que é igual ao Uber. Mas então, você usava o aplicativo para chamar o táxi. É uma melhoria incremental. Né? Uma melhoria do processo de contratação do táxi. Mas o esquema era o mesmo. Vinha aquele táxi lá, pintadinho, carro pintado, táxi com uma tarifa ainda mais elevada, etc, etc. Ajuda a manter ou melhorar a posição de mercado de um produto ou de um serviço. Tá? Então, são pequenas mudanças, incremental, a empresa tem uma boa participação no mercado, ela quer continuar, ela quer esperar um pouco mais para lançar um produto radicalmente novo, né? E ela vai explorando esse produto até esgotar, né, esse mercado. O segundo tipo de inovação, né, é a inovação radical. É um tipo de criação que atinge e altera a base das coisas. Então, a primeira figurinha que tem aqui é a tiazinha fazendo tricô, né? Ela podia usar uma agulha, podia usar uma outra coisa ali, mas veio a máquina, né? Então, essa aqui é uma inovação no processo, mudou radicalmente a forma de fazer tricô.
né? Ou de fazer um determinado tecido. Novos produtos ou serviços que se desenvolvem em novos negócios ou se expandem em novas indústrias. Então, a mesma coisa aqui, a inovação radical do LT, do cassete, né? Do CD e depois para os arquivos aí digitais. Esse tipo de mudança pode ocorrer em produtos, métodos de gestão, processos e afins, sempre se caracterizando pelo rompimento dos princípios chaves dos modelos anteriores e início de um novo ciclo. Então, como o próprio nome diz, né, é uma alteração mais forte, uma alteração radical. Uber mudou completamente a indústria, né, o modelo de transporte urbano táxi, né? Isso aí, como a gente falou antes, pode ser que esse modelo aí já tenha se esgotado, né, indo aí para um fim, né, desse tipo de negócio, tá? Disquete, quem é que usa disquete ainda, né? Muito pouca gente usa disquete. CD, raramente a gente usa, né, um CD, e ainda a gente usa bastante o pendrive, mas já com uma mudança aí para os arquivos virtuais em forma de nuvem extremamente rápida, né? E bastante aderidos por todos nós, né? Vejo, por exemplo, que aqui, em todos os modelos aqui de arquivos, né? O disquete dava pau frequentemente, o CD dá pau, inclusive o pendrive, né? Então, sempre que estiverem fazendo um trabalho de TCC, alguma coisa assim, né? Projeto integrador, botem ele no modelo de arquivo virtual, né? Que vocês não vão mais perder esse documento. Os outros podem dar pau aqui, mas isso da nuvem não acontece. As diferenças entre a incremental e a radical, de acordo com a Harvard, né, que é a universidade, a inovação incremental pode manter as empresas competitivas no curto prazo. No entanto, apenas a inovação radical pode mudar o jogo, liderando o caminho para o crescimento a longo prazo. Então, está dizendo o seguinte, o 99 lá, que mudou a forma de pedir o táxi, prolongou um pouquinho a vida do táxi. Mas o que de vez pegou foi o modelo Uber, né? Depois Cabify, o próprio 99 táxi hoje, 99 pop, na verdade, né? Então, a mudança radical que é garantia de sequência de negócio. Assim como a inovação radical olha para o impacto de longo prazo e pode envolver o deslocamento de produtos atuais, a alteração do relacionamento entre clientes e fornecedores e a criação de categorias completamente novas de produtos. Exatamente. Então, hoje, a gente tem ainda hóspedes que usam hotel e hóspedes que usam Airbnb. Inclusive, pessoal, o detalhe, o próprio segmento hoteleiro coloca hoje quartos para alugar dentro da plataforma Airbnb. Então, você aluga já um quarto de hotel via Airbnb. Esse modelo de hóspede Airbnb, ele é totalmente diferente do modelo de hospedagem na rede hoteleira tradicional, tá? Então, muda todo, é um impacto, né, na forma como você trabalha o cliente da Airbnb, é um cliente que quer caminhar, quer andar de metrô, quer andar de ônibus, ele quer fazer a refeição no caminho, ele não quer um quarto maravilhoso, ele quer um quarto bom para ele dormir, descansar, um banheiro e tal, não precisa do serviço de hotel, né? É um outro perfil. Essa vantagem pode ser a chance de dominar um mercado inteiro, pelo menos durante as primeiras etapas, estabelecendo as regras. Então, quer dizer o seguinte, a inovação radical, ela permite que você domine um novo segmento de mercado, no caso Uber e Airbnb. E o outro tipo de inovação, né, disruptiva, é o tema da nossa próxima atividade. Vocês vão fazer uma pesquisa, eu estive olhando na internet, assim, é bem fácil de vocês achar. Eu vou pedir para vocês descrever o que é essa inovação disruptiva,
as principais características, os elementos que envolvem para ser considerada disruptiva e uns exemplos. Tá? Perguntas. Dormiram já? Foram todos embora ou estão por aí ainda? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Nós temos aí mais 5 minutinhos para conversar. Ok, cara. Ok. Valeu, Cauê. Então, basicamente, o que a gente viu aí é sobre as inovações, né? É um tema bem gostoso de se estudar, né? E vou deixar um tipo de inovação, então, para a gente trabalhar na próxima aula. Tá? Combinado, então? Já semana que vem eu já posto uma atividadezinha lá valendo, então. Então, assim, pessoal, deixa eu, então, fazer uma programação com vocês aqui. A próxima aula que a gente tem, dia 18, vai ser sobre a inovação disruptiva, que vocês vão fazer um trabalhinho durante a semana, bem simples, assim, uma coisa que vocês fazem tranquilamente no horário, no tempo destinado à minha aula, aí, 1 horinha, né? Na verdade é 2, mas pela distância a gente não consegue manter muito tempo. Então, 1 hora, vocês fazem essa atividade, e dia 25 eu gostaria de fazer uma avaliação com vocês, tá? Uma avaliação daí envolvendo tudo que a gente viu até agora. Podem reclamar se não estiverem contentes. Como que vai ser, pessoal? Eu não tenho ainda, mas não se preocupe com isso. Não é uma avaliação que vocês vão se arrebentar para fazer. Uma avaliação para eu saber se o mínimo que a gente passou para vocês aí ficou, digamos assim, claro e a gente tem condição de ir adiante. Combinado assim? Sim ou não? Beleza, pessoal. Não tendo mais nenhuma pergunta, agradeço a paciência, agradeço a maturidade de vocês, né, de estar participando das atividades. Vocês estão no último ano, é importante também, né, vocês devem estar bastante apreensivos aí com o que vai acontecer, mas posso garantir para vocês que o modelo de educação não vai deixar algum problema para vocês, tá? De algum jeito ou de outro, as coisas vão acontecer e vai acontecer da melhor forma possível, tá? Sabrina, eu estou ainda planejando como é que eu vou fazer a prova, mas deve ser num modelo muito parecido com o que a gente já fez até agora, tá? Algumas questões objetivas e discursivas, e aí sim, eu pediria que fosse mais ou menos num tempo um pouquinho mais curto. Eu não posso deixar uma prova hoje para vocês entregar daqui 1 semana. Que pode ser também, eu não sei ainda, tá? Mas não se preocupe com isso. Se preocupe sim, dar uma olhadinha no material que a gente deixou à disposição e entender aí a questão do empreendedorismo, tipo de empreendedorismo, inovação, ideia, e vai dar tudo certo, tá, Sabrina? E pessoal, o que mais? Nada mais, desejo aí que vocês se cuidem, fiquem em casa, fiquem bem com suas famílias. A situação é séria, tá, pessoal? Não é brincadeira. Para quem acompanha aí, Chapecó, em casos, né, crescendo de forma exponencial, todo cuidado é pouco, a gente se cuidou tanto até agora, vale a pena manter o cuidado mais agora, né, intensificar esses cuidados. Uma boa tarde a todos e eu permaneço à disposição no que for necessário, tá? Um abraço, pessoal. Fique bem. Tchau, tchau.